Vamos recomeçar aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Continuando. Depois a gente vai ter exercício em cima desse cara aqui, tá? Representações gráficas aí, ó. Formas de representação gráfica. Segundo a norma ISO 580785, vamos lá, pessoal. São nada mais que maneiras simples e concisas de representar dados em uma superfície plana. No caso, o que é essa superfície plana? Dados na mesa, tá? Por um meio diferente de formas geográficas pré-estabelecidas, de modo a facilitar a visualização completa e imediata da linha de raciocínio lógico de um programador, quando da representação dos dados do fluxo de ação de um programador de computador. Então aqui, ó, sabe-se que existe uma grande variedade de símbolos utilizados em diversas áreas aí, bem como dentro das técnicas de TI, tais como programação, teleprocessamento, análise de sistemas e vários. Quais são os símbolos que a gente vai utilizar? Pelo menos os mais básicos aqui, ó. Símbolo de terminal, tá? Usado para indicar fim ou início do fluxograma. Seta, fluxo de dados, permite indicar o sentido do fluxo de dados, serve exclusivamente para conectar símbolos de um bloco a outro existente. Então, entre um símbolo e outro, eu vou ter que utilizar o seta para fazer isso daí. Geralmente, a gente começa o quê? O nosso diagrama de cima para baixo, tá? A nossa leitura normal é de cima para baixo, tá? E da esquerda para a direita. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente tenta desenhar o nosso fluxograma. Processamento. Símbolo ou bloco se utiliza para indicar cálculos e efetuar atribuições de valores ou qualquer manipulação de dados que tenha um bloco específico para sua descrição. Então, se eu tiver qualquer cálculo a ser executado, atribuição de variável, vai ser nesse cara aqui que eu vou colocar o meu símbolo. Entrada de dados, operação manual, utilizado para ler os dados necessários de um programa fora de linha de intervenção de dispositivos mecânicos. Então, o que acontece? Isso daqui, ó, é intervenção manual, não é operação manual. Teclado, por exemplo, é um cara que é manual. Se eu tenho entrada de dados por dispositivo, por exemplo, tá, por sensor, já não consideraria esse daí. Se bem que não está errado, porque é entrada de dados. Mas, então, eu tenho cada um dos símbolos aí. Até aí, problemas? Tranquilos? Entrada e saída de dados, tá? Símbolo em função de um dispositivo qualquer de entrada ou saída de dados, como fornecedor de informações para processamento, gravação e outros. Se eu tiver um sensor captando a entrada, aí sim eu utilizaria isso daqui. Nada me impede também de utilizar o teclado como sendo esse símbolo também, pessoal. Tá? Então, colocando um ou outro vai estar certo. Agora, saída de dados em vídeo. Utiliza-se esse símbolo quando se quer mostrar dados na tela do vídeo. Então, se você sabe que eu tenho um resultado a ser mostrado e ele vai ser em vídeo, eu utilizo esse cara aí. Senhor, você vai montar uma documentação de projeto de programação, você tem que colocar esses, tem que fazer montar esse fluxograma. Não, para programação geralmente a gente não utiliza o fluxograma, tá? Na verdade é direto lá, mas é mais para você desenvolver a lógica aqui. É mais para outras pessoas também verem. Se for necessário, se você tiver que mostrar, sim. Olhando o seu código, ela não entende. Não, ela não vai entender. É mais fácil, bem mais fácil. Você usa o fluxograma, na verdade, para representar mais processo da empresa, tá? Saída de dados em impressora é utilizado quando se deseja dados que sejam impressos. Esse outro símbolo aqui. Não, mas eu pulei um aqui, ó. Saída de dados, né? Aqui, pessoal, eu não tenho esse símbolo aqui, ó, de entrada e saída de dados.
LO é entrada ou saída. Se eu tivesse que utilizar isso daqui para impressora ou para o vídeo, também estaria certo, tá? Então, já consigo reduzir bastante, se for o caso, aí. Se eu não quiser especificar tanto o meu nível, eu coloco esse símbolo aí e vai me resolver, tanto para entrada quanto para saída. Tá? Só que só tem um detalhe que vai diferenciar os dois aí na hora de eu escrever o meu algoritmo aí, né? Decisão. Indica a decisão que deve ser tomada, indicando a possibilidade de desvios, né, para diversos outros pontos do fluxo, dependendo do resultado de comparação e de acordo com as situações variáveis. Então, eu vou ter símbolo, por exemplo, eu vou ter situações que vão ser necessárias uma decisão. Tá? Por exemplo, deseja deletar o arquivo, deseja excluir o arquivo, o Windows não dá lá um botãozão ok ou não, ou cancelar. São decisões aquilo lá. Tá? No nosso programa também vai ter isso daí. Conector, utilizado quando é preciso particionar o diagrama. Quando ocorre de uma mais partição, é colocada a letra ou o número dentro do símbolo de conexão para identificar pares de ligação. Supondo que seu fluxograma não deu uma única folha. Tá? Parou ali porque tem um limite do tamanho da folha. Eu vou lá e coloco aqui, esse símbolo aí de conector. Coloco um nele dentro. Na próxima folha, o primeiro cara vai ser esse símbolo novamente com o número 1. Pronto, você já sabe que onde está terminando uma, está começando a outra. Só isso, mais nada. Tá? E conector também específico para indicar conexão de fluxo em outra página. É a mesma coisa, basicamente. Aí. Tá? Bom, ainda sobre a parte de resolução de problemas, é importante entender e compreender a palavra problema. Pode-se dizer que problema é uma proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções ou questões não resolvidas e que é o objetivo da discussão, segundo a definição encontrada no dicionário Aurélio. Então, a parte de problema, pessoal, eu tenho várias soluções. Um algoritmo que o seu colega escreva, tá, pode estar certo e pode estar ainda diferente do seu. Para resolucionar problemas, eu tenho vários jeitos. Raramente, só tem um único jeito de solucionar o problema. Tá? É muito difícil isso acontecer, mas, do ponto de vista do Manzano, problema é uma questão que foge de uma determinada regra, ou melhor, é o desvio de percurso a qual ela impede de atingir um determinado objetivo com eficiência e eficácia. Tá? Então, também é uma outra definição, eu gosto mais da definição do Aurélio ali, né? Que problema, na verdade, às vezes não é um desvio de percurso, né? Às vezes o meu problema, eu já tenho tratamento a ele, né? Então, pode acontecer, você já tem ciência que isso seja aí, né? Seja possível. Diferentes das diagramações clássicas que não fornecem grandes subsídios para análise, os diagramas de blocos são realmente o melhor instrumento para avaliação do problema de fluxo de informação em um dado sistema. Então, o fluxograma, ele é um cara fácil de fazer a leitura, mesmo que não seja uma pessoa da área de programação, ainda consegue fazer a leitura do fluxograma. Tá? É interessante que os caras que vão fazer é que o sistema em si, ele é muito grande. Né? O fluxograma, geralmente, ele atende partes menores. Né? O fluxograma em si, ele é mais utilizado para você especificar determinado processo. Tá? Por exemplo, antes do pedido eu tenho a cotação, antes da cotação eu tenho a solicitação, entre a cotação e a solicitação eu tenho a aprovação. Então, toda essa parte do fluxo de processo, esse cara é bastante utilizado. Quando você quer demonstrar para o cliente o que o seu programa, na verdade, está fazendo, aí a documentação, o ML, geralmente. Tá? Você vai lá e faz a documentação, né, especificando em linguagem ML para ele poder entender. Aí vai ter os diagramas lá, né, cada um mais indicado para determinado propósito. Se for uma pessoa mais técnica, tá? Por exemplo, diagramas de classe aí resolveriam.
Tá? Se é uma pessoa um pouco mais leiga, os casos de uso resolveriam. Tá? Bom, por esse motivo, deve-se resolver um problema de lógica utilizando um procedimento de desenvolvimento. Para um diagrama de bloco seja desenvolvido de forma, para que um diagrama de bloco seja desenvolvido de forma correta, deve-se levar em consideração com procedimentos proprietários as seguintes regras. O diagrama de bloco devem ser feitos quebrados em vários níveis. Os primeiros diagramas devem conter apenas as ideias gerais, deixando as etapas posteriores os demais detalhamentos que sejam necessários. Então aqui ele fala para você fazer um macro, tá? Se você tem um problema muito complicado, você faz o geral. Para o desenvolvimento correto de um diagrama de blocos, deve-se ser iniciado de cima para baixo. Beleza, até aí, meio padrão para todos. É incorreto e proibido ocorrer o cruzamento de linhas de fluxo de dados entre os símbolos. Então, se eu tenho o meu diagrama que está sendo desenhado de cima para baixo, eu não posso, de algum modo, pegar e voltar ele para cima e cruzar para uma parte que já estava desenhada. Tá? Eu tenho que, na verdade, evitar. E, às vezes, não é tão fácil assim, dependendo do caso que você for resolver. Tá? Em diagrama UML, a gente tem um diagrama que descreve bastante essa parte. Eu não sei se é o diagrama de sequência. Mesmo assim mesmo sendo uma sequência, há a possibilidade da volta desse cara aí, né? Então, às vezes não é tão fácil não cruzar as linhas, não. Por exemplo, em uma escola qualquer, cujo cálculo da média é realizado com 4 notas bimestrais, que determina a aprovação ou reprovação dos seus alunos, considere ainda que o valor da média deve ser maior ou igual a 7 para que haja aprovação. Então, se eu tenho lá uma escola, eu tenho 4 notas bimestrais. A média dessas 4 notas bimestrais, ela tem que ser maior ou igual a 7 para ter aprovação. Isso é um problema que a gente agora vai ter que resolver. Geralmente, os nossos problemas vão ser mais ou menos desse tipo. Tá? Preciso fazer a média, tá, aritmética de provas de alunos de uma determinada classe. Preciso fazer a média ponderada, onde a prova 1 tem peso 10, a prova 2 tem peso 50 e a prova 3 tem peso 40. Como resolver? Beleza? Bom, aqui, por exemplo, ó, início é o símbolo lá de início mesmo. Todo programa ele não tem um início, meio e fim. Então, o início é realmente onde está começando o meu programa. Né? Nesse caso aqui, o nosso diagrama. Eu não tenho símbolo lá de leitura, de processamento, aliás, de entrada e saída. Ó, se eu tenho ler aqui, ó, ele é entrada. Ler é leitura. Tá? N1, N2, N3, N4. Esses N's aí são 4 variáveis. Correto? Beleza. Estou fazendo a leitura de 4 variáveis através do teclado, imaginou eu. Calcular. M igual, aqui na verdade é o M recebe, tá? Esse símbolo do igual aí não fica tão legal no nosso diagrama, apesar de não ser errado, mas M recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. O M aí, pessoal, ele é o quê? Uma outra variável, que está recebendo o quê? Um cálculo, tá? No diagrama você não declara, você já coloca direto. E ele já está aceitando que está sendo o quê? Sendo instanciado. Tá? Colocou, aí já é variável, pessoal. No diagrama não tem mesmo isso. Ó, aqui, vocês sabem aquele símbolo de conector de página aqui, ó, faltou. Tá? Mas, por exemplo, eu poderia colocar a bolinha aqui dentro da bolinha número 1. E aí, depois, na outra página, o primeiro símbolo, bolinha aqui, número 1. Para depois continuar. Isso indicaria a minha conexão. Daí a continuidade do meu desenho. Tá? Aqui, ó, M é maior ou igual a 7. Isso daqui é um símbolo decisão. Pode ser sim ou pode ser não. Se for sim, deveria ter um Szinho aqui, ó, para indicar, tá? M é maior ou igual a 7.
esse M é o que mesmo? A média, ó, que foi calculada anteriormente. Imprimir, aprovado. O imprimir, ele é uma saída, não é? Vai ser mostrado na minha tela. Então, ó, vai ser mostrado aprovado. E se for não, reprovado. Imprimir, reprovado. E aí os dois eu tenho que ter o quê? Um fim, ó, tanto para cá quanto para cá. Eu poderia, na verdade, puxar essa seta aqui, ó, daqui para cá, ó, para depois juntar num único fim. Não tem que fechar a condição, depois você fecha. Fechar a condição? E você fecha a condição. Se você for desenhar isso no programa, você coloca o... No algoritmo não tem. No fluxograma não tem. É que eu usava Em linguagem de programação, sim, mas em fluxograma você usa? Como você fecha ele? É igual você fechar, como se fosse fechar um espinho, né? Você puxar, aí você coloca uma bolinha. Mas a bolinha é símbolo de conexão, cara. Você tem algum livro que fale disso daí? Porque eu não conheço, sinceramente eu não lembro, cara. Aliás, eu não sei, essa é a verdade. Eu fechava como o if fecha no programa, né? Que eu fecho mais fácil. Mas o if fecha no programa, você fecha. Não, entendi. Porque assim, isso daqui na verdade é símbolo. Eu não acredito que não tenha, mas... Enfim, se você achar, me traz. Aí eu dou uma procurada em qual autor fala sobre isso daí, tá? Mas é importante ter o fim em todos os pontos aqui, ó. Seu algoritmo ele tem que terminar em algum lugar. Seu diagrama, na verdade, né? Ele tem que terminar em algum lugar. Tudo bem aí? Sim? Então é dessa forma que a gente vai tentar mais ou menos aí desenhar, né? Português estruturado. Técnica de algoritmização baseada em PDL, Program Design Language. Nessa obra, a técnica é apresentada e codificada de acordo com o curso do idioma, que seria o português, né? A forma original de escrita de um PDL é em inglês. Lógico, né? A maioria das linguagens de programação já são em inglês. A parte de PDL nasceu lá. Aqui a gente só adaptou para o nosso português, acabou. Na Índia vai ser hindu lá. Na Coreia, vai ser coreano. E assim vai. Tá? Tendo sua notação sintática muito semelhante a linguagens estruturadas Pascal ou Basic, Structured Basic. Tá? O Pascal eu acredito que seja mais semelhante. Se a gente fosse escrever um programa em Pascal aqui, seria o mais igual que a gente tem aí do nosso português estruturado. Nem a linguagem em si é tão parecida quanto o português estruturado que a gente tem. Bom, português estruturado, então, foi desenvolvido com o objetivo de ser usada como ferramenta comercial de documentação genérica do código a ser executado por um determinado programa de computador, mas devido às suas características estruturais, passou a ser utilizada também como ferramenta didática no ensino de programação de computadores. Na verdade, a gente não utiliza esse cara para documentar. Tá? Esse cara é mais utilizado para quê? Para ensino mesmo, para a gente fazer o quê? Aprender como a gente deve programar. Tá? Não tem sentido você ficar escrevendo duas coisas. O português estruturado mais a linguagem de programação. Você está perdendo duas vezes o tempo. Correto? O que interessa realmente é a documentação, o levantamento de dados. A parte de engenharia de software, tá, que o analista de negócio está fazendo. Isso daí é importante. Agora, português estruturado para tudo, você vai perder duas vezes tempo. Esse cara aqui, ó, seria um exemplo de português estruturado. Tá? Eu não tenho início lá no meu diagrama? Aqui, ó, programa média. Beleza. É o meu início realmente do meu programa. Que geralmente dentro de um programa real, de uma linguagem real, vai ser o nome do arquivo, tá? var, resultado, N1, N2, N3, N4, soma e média. Tudo isso daí são variáveis que eu tenho que declarar. Tá? Por quê? Porque em algum ponto do meu programa eu vou escrever. 2 pontos, caractere, 2 pontos, real e real. O que isso quer dizer? Que são tipos das minhas variáveis. Correto? Real e real, pessoal, são números aí, que tem casas decimais.
10,25, 23,2. 1 é número real. Tá? Se eu não tenho casas decimais, eu poderia classificar essas variáveis como inteiro. Professor, na hora de declarar variável, não importa a ordem. Não importa a ordem. É bom, né? Logicamente, se você tiver uma sequência. Quem são as variáveis de entrada? Quem são as variáveis de processamento? Quem são as variáveis de saída? Mas para o compilador em si não vai importar. Tá? Bom, o que a gente tem mais aqui? Início e fim, ó. Apesar do fim estar na outra página, né, ó. Início eu tenho aqui, ó, e o fim. Tá? Então, isso daqui agora é o corpo do meu programa, onde realmente eu vou desenvolver a lógica dele. Legal. Leia N1, N2, N3, N4. O leia, pessoal, é como se eu tivesse o quê? Esperando o usuário a digitar os valores dessas variáveis. Correto? Então, ele vai lá e vai digitar os valores. Soma recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. O que é isso daqui? Processamento. Tá? Soma recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. Recebe, é o seta na verdade. Tá? Média recebe, soma dividido por 4. Ó, são dois processamentos aqui. Poderia fazer esse cara aqui em um só, mas aqui está mais quebrado, está mais passo a passo. Olha agora aqui, ó. Se média maior ou igual a 7, então, aqui é uma decisão, ó. Resultado recebe aprovado, se não, resultado recebe reprovado. Aqui, ó, se essa média que foi calculada for maior ou igual a 7, se for verdadeiro, ela vai para o então. Se for falso, ela vai para o senão. Fim C, fecha o C, ó. Fim C, fecha o C. Escreva nota 1, escreva nota 2, nota 3, nota 4. Aqui, ó, esse nota 1, entre aspas, isso daqui é fixo, tá, pessoal? Isso daí não muda. Ou seja, né, é caractere imutável isso daí. Vai ser dessa forma que vai ser escrito. Agora, vírgula N1. O que é esse N1 aqui? É a minha variável, não é? Que eu declarei e estou utilizando. Beleza, esse cara aqui vai ser substituído pelo valor da nota que eu digitei. Lá no leia, aqui, ó, aqui no começo. Leia. Se eu digitei 10, 10, 10 e 10, aqui no final, ele vai escrever assim, ó. Nota 1, 2 pontos, 10. Nota 2, 2 pontos, 10. E assim vai. Correto? Esse vírgula aqui, apesar de ter, não é impresso na hora de eu dar o escreva. Na hora de eu dar comando escreva. Tá? Depois, escreva a soma, vírgula soma, escreva a média, vírgula média. Isso daqui são todas variáveis também. Ó. Ele vai me dar a soma e vai dar a média, e escreva resultado, vírgula resultado. Então, os valores de variáveis, as variáveis aqui, vão ser substituídas pelo valor que ela é, depois de ter toda a parte calculada pelo nosso programa. Mais uma vez, entrada, leia, processamento, soma recebe, média recebe. Aqui ainda, ó, é processamento, eu tenho aqui, ó, uma decisão. E saída, escreva, escreva, escreva. Correto? Entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Basicamente, a gente vai ter todas as estruturas do nosso programa. Perguntas? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Caraca, mano. Beleza, pessoal? Na verdade, a gente não sabe ainda como montar. Por quê? Porque está naquela parte de resolução de problema. Eu tenho que dar um problema para vocês desenvolverem ele, quebrarem em passos e depois montar. Tá? Aqui a gente só está vendo sintaxe. Eu acho que não está na sintaxe do Visual G não, cara. Eu acho, não tenho certeza. Tem que atualizar ele. Vamos lá ainda.
o português estruturado, como apresentado, é uma linguagem de programação de computadores baseada na categoria pseudocódigo, né? Sendo assim, o computador que vai ser utilizado a linguagem de programação imaginária, ou seja, a própria mente do desenvolvedor. Aqui, nenhum programa, nenhuma linguagem realmente de programação vai conseguir executar. A gente vai ter alguns programas que vai simular isso daí, que a gente vai ver depois. Mas primeiro, a gente vai ter que saber primeiro o quê? A escrever o código. Tá? Não adianta a gente já partir o quê? Para a linguagem aqui. Vocês vão estar mais preocupados em escrever correta a sintaxe do que com a lógica. A intenção não é essa. A intenção é vocês desenvolverem primeiro. Depois a sintaxe a gente vai o quê? Consertando. Bom, a linguagem deve possuir algumas características. Permitir a comunicação de um programador devidamente habilitado com o computador, no sentido de entender requisitos das necessidades operacionais de terceiros. Aqui então, pessoal, o português estruturado, ele tem que fazer essa parte para a gente, né? Comunicação entre o programador e o computador. O programador em si, vamos ser nós nesse caso. A gente vai precisar dar comandos certos. Para quem? Para um computador, obviamente, rodar. Esse computador é imaginário, tem uma linguagem aqui que não é uma linguagem real. É uma linguagem para a gente aprender. Tá? Ter um dicionário de palavras reservadas ou instruções, formado por substantivos, verbos, né? Adjetivos, conjunções e preposições. No nosso caso, a gente vai ter palavra o quê? Reservada. O que é palavra reservada? Leia, escreva, início. Esse cara aí é como se fosse o quê? Comando, correto? Eu não posso utilizar essa palavra como se fosse uma variável. Eu não posso usar a palavra leia como variável. Tudo bem? Por quê? Porque ele é um comando reservado. A gente tem a mesma problemática em linguagem de programação. Ok? Não posso colocar fim C no nome de uma variável. Por quê? Porque é uma palavra reservada. É uma palavra que a linguagem, tá, entende. Sim, a intenção é essa. Desenvolvimento de lógica. Possibilitar a definição de comandos formados por uma ou mais instruções, assim, quando assim for necessário. Né? E, acho que eram só esses 3 aqui. Só. Instruções. A linguagem de programação de computadores português estruturado é formada pelas instruções. Obviamente, a gente não precisa decorar, mas se vocês esquecerem, o português estruturado é essas palavras aqui que vocês não vão poder utilizar como variáveis. Porque são comandos, tá? Programa, var, inteiro, real, caractere, lógico, início, leia, escreva, fim, C, senão, então, enquanto, faça, fim, enquanto, repita. Tudo bem, tem aí suas 30 palavras, mas ainda tem palavra pra caramba existente aí, né? No mundo. O passo, ele é a parte de loop, tá? De repetição, de estrutura de repetição. É o para com o passo. Para, de, até, passo, fim, para, é um comando só. É uma estrutura só, vamos dizer assim. Tá? É o for. Beleza. Além de operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação e divisão, exponenciação e atribuição. Operadores relacionais, igual, diferente, maior, menor, maior ou igual a, menor ou igual a. Esses caras aí são todos símbolos que são conhecidos também pelo compilador aí, né? E operadores lógicos, e, ou não. A gente vai colocar condição em cima desses caras. E ou não, é desse jeito. Ponto e ponto, ponto não ponto, ponto ou ponto. Beleza? O conceito de comandos advém do fato de se passar na ordem a ser realizada pelo computador. Sendo assim, né, comandos podem ser escritos de uma ou mais linhas, que é formado por uma ou mais instruções. Então, dentro da hora a gente escrever o comando, não quer dizer que uma única linha vai ser um único comando. Eu posso ter um bloco a ser executado. Tá?
Tipos de informação. Devemos considerar que um computador nada mais é que uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolvam manipulação de informações, as quais se classificam, em grosso modo, de dois tipos, dados e instruções. Os dados vão ser guardados em variáveis, as instruções são os comandos que a gente vai dar para o computador executar. Tá? Então, basicamente, vai ser esse tipo de informação que a gente vai dar, vai lidar. Tipo de dado, são abstraídos para serem processados em um computador. Os dados podem ser categorizados em 3 tipos, representados por valores inteiros e não reais. Caracteres, representados por valores alfabéticos e alfanuméricos, os quais não serão utilizados em operações de cálculo matemático. E lógicos, representados por valores do tipo verdadeiro ou falso. Nesse caso nosso, a gente só vai utilizar esse mesmo. Ou ele vai ser lógico, ou ele vai ser inteiro, ou vai ser real. Tá? Em linguagem de programação, existem outros N's. Beleza, existe. Mas, no fundo, vai ser tudo isso daqui. Tá? Na linguagem de programação, existe um tipo date. Existe um tipo time. Tranquilo, pessoal. É tudo número para o computador. Tá? Ou ele é inteiro, ou ele é real. Os tipos de dados numéricos inteiros, reais, caracteres e lógicos são também referenciados como tipos de dados primitivos ou tipos de dados básicos. São esses caras aí os principais para se formarem os outros. Tá? Inteiro. Qual que é o exemplo aqui? 0, 35, 234, menos 56, 9. É número realmente, que não tem casa decimal. Real. 4,5 menos 45,999. 35, 0, menos 56,4. Real é que pode conter decimal. Atenção, aqui no português estruturado, o nosso separador de casa é o vírgula mesmo, de decimal. Na linguagem de programação, ela é em inglês, né? Então vai ser um ponto, tá? Tomem um pouco de cuidado. Caractere, sequência que delimita valor, entre aspas, formados entre A e Z, 0 e 9 e símbolos também imprimíveis no teclado. Conhecido como alfanumérico ou string. Programação, aspas, aspas, aqui ó, tem um espaço em branco. Menos 90, entre aspas, aspas, aí ó. 45.989. Tudo que tiver entre aspas duplas, pessoal, é do tipo caractere, tá? O programa ele não consegue facilmente, a primeiro modo, pegar e fazer uma conta ali, ó, com 90 e o 45.989. Por quê? Porque ele é string, é cadeia de caractere. Quando tá entre aspas, aspas, já é. Professor, o vazio é aspas. Sim, o vazio é aspas, aspas. Tá? Beleza, e o lógico são dados que têm o quê? Dois valores, duas possibilidades só. O verdadeiro e o falso. O verdadeiro é 1, o falso é o 0. Ou sim ou não. Acabou. São só esses valores que são permitidos. Tudo bem aí? Beleza aí, pessoal? Fechou. A gente vai sair para o intervalo, tá? Agora, depois do intervalo, a gente continua a partir daqui, ó, variáveis. Beleza?